Quero chamar a atenção de vocês aqui que 6 das 10 cidades, Pouso Alegre, Extrema, Poços de Caldas, Itajubá, Passos, São Sebastião do Paraíso, elas ficam próximas ao estado de São Paulo, que está numa situação mais crítica do que a gente em relação à pandemia. Na última terça-feira, o estado registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas desde o início da série histórica e volta a partir de sábado para a fase mais restritiva do plano de controle da doença, o estado de São Paulo. E se a situação continuar piorando por lá, eles vão entrar em colapso da saúde, já anunciaram. E sobre esse perigo da nossa proximidade em relação ao estado paulista, a gente conversa ao vivo com o professor de epidemiologia da Unifal, Sinésio Inácio da Silva Júnior. Nossa conexão com ele é pela internet. Boa tarde, professor Sinésio. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer. Bom, vamos lá, professor Sinésio. Quais os riscos da nossa proximidade com o estado de São Paulo em relação às variantes do coronavírus? Nossa proximidade com São Paulo, o sul de Minas, é a região mineira que talvez mais interaja com a própria capital de São Paulo e cidades importantes do interior. E o estado de São Paulo, se nós observarmos a curva de casos no estado, até comparada com a de Manaus, por exemplo, mas só ficar no estado de São Paulo inteiro, eles tiveram, muito mais do que Minas, muitos casos até o meio da pandemia. E o que isso significa? Significa que deu tempo para que variantes começassem a circular, adaptadas a quem já tinha sido caso, e tinha sido, vamos dizer, ilusoriamente imunizado, porque isso demora um tempo e depois começa a se perder. E essas variantes estão começando a circular com mais frequência em São Paulo, explicando em boa parte, sim, o quadro dramático de lá, e pela essa nossa proximidade com o fluxo econômico, comercial e turístico, nós corremos, sim, um grande risco, como é o caso de Pouso Alegre, que tem uma curva quase idêntica ao traçado da de São Paulo. A partir de sábado, o estado todo de São Paulo entra na fase mais restritiva, fase vermelha, onde só serviços essenciais funcionam. E a gente não está nessa fase por aqui, ainda seguimos aí, com a maioria dos serviços em funcionamento. Essa situação pode atrair os paulistas para cá? Natália, essa é uma questão muito oportuna e muito importante. Não só pensarmos em termos de um estado para outro, mas de locais para outro. Por exemplo, Minas Gerais, os municípios são muito próximos. Então, esta é lógica que deveríamos ter de, se o nosso vizinho está em situação ruim, na verdade, todos estamos caminhando para uma situação pior, e ele toma medidas mais restritivas, isso tem que ser mais combinado regionalmente. Porque sim, nós já observamos isso em nível micro-regional, mesmo macro. As pessoas se deslocam, Então, se uma cidade tem restrição, o pessoal pode ir para outra. E as cidades da fronteira com São Paulo com restrição, pode sim, claro, por exemplo, é o caso de Extrema, atrair pessoas para comércio, para passeio. Então, essa desintegração nas medidas adotadas entre os locais tem sido um fator de agravamento da pandemia. Outra situação que a gente também ressalta é leitos de UTI para o tratamento da doença. Ontem, o estado de São Paulo registrou a maior taxa de ocupação, Eles até confirmaram também que, se seguirem assim, entram em colapso no sistema de saúde. E nas nossas cidades, a gente tem Extrema, Pouso Alegre e Itajubá, que estão com as taxas mais altas de leitos de UTI, cidades próximas ao estado. Existe a relação? Olha, sem dúvida nós podemos e devemos sim fazer esta relação. E é um alerta que outros colegas já disseram aí. As que ainda não estão com uma saturação de leitos de UTI, naturalmente, solidariamente, a gente precisa socorrer as que começarem até a ter essa situação. Só que todos estamos caminhando para isso. E por trás disso, inclusive, é bom a gente lembrar e fazer uma crítica, de que a gente ficar abre e fecha, só em função de tem leito, não tem leito, isso foi um erro desde o início, ou pelo menos no meio da pandemia, que a gente deveria ter aprendido, e que a gente está fazendo. Então, assim, tem leito, abre. Os leitos começam a escassear, como você mesmo falou, Natália? Aí fecha. E nós temos que observar, aumentou os casos, fecha.
espera um bom tempo, depois pode pensar em abrir. Então, nós estamos com algo que era uma tática, virou uma estratégia e está sendo cruel com a população. Pois é, então para a gente encerrar rapidamente, professor Sinésio, a ideia para tentar aliviar um pouco era aquele lockdown e por um tempo prolongado. Olha, o lockdown, né, você está correta, né, em nos lembrar, né, Natália, o lockdown de verdade, né, desculpa, né, não esse lockdown à brasileira, depois a gente acha que o lockdown não dá certo, né, e uma observação até positiva, não precisa nem ser por tão tempo prolongado, 10 dias, 14 vai no máximo, 10 dias, de verdade um lockdown, a gente já quebraria cadeias de transmissão de modo significativo. Só que a gente faz as coisas tudo meio pela metade, parece, né? Pois é, e a gente está sofrendo as consequências disso. Obrigada, professor Sinésio, por ter participado mais uma vez com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.